Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O zagueiro Adrielson foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para o próximo jogo da seleção brasileira, que vai acontecer terça-feira em Montevidéu contra o Uruguai. Adrielson se junta a Lucas Perry, goleiro do Fogão, e o Glorioso agora está num seleto grupo de clubes que tem 2 convocados. Acontece que na próxima quarta-feira o Botafogo volta a campo na briga pelo título brasileiro. O Glorioso enfrentará o América Mineiro em Belo Horizonte às 20 horas. Esquema especial sendo montado para que Adrielson e Perry possam atuar pelo nosso Botafogo, que passou algo parecido em 1995. Não é superstição, é história e eu conto para vocês. Galera, o Botafogo tem muito a ver com seleções, tem muito a ver com protagonismo no futebol e vive um grande momento. Antes de mais um conteúdo robusto, se inscreva por aqui, é simples, rapidinho, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de futebol e regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Pode falar que aqui tem muita informação, opinião, análise tática, bom humor e muito mais. Vamos passar dos 46 mil inscritos. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e distribui automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o zagueiro Nino do Fluminense se machucou num treinamento, teve que ser cortado e o técnico Fernando Diniz convocou imediatamente o zagueiro Adrielson do Fogão. E ele merece, claro, todo respeito ao Nino, que se recupere, mas o Adrielson também merece estar na seleção brasileira atualmente. Vem fazendo uma grande temporada, lidera vários aspectos defensivos no Campeonato Brasileiro de 2023. O zagueiro vem sendo fundamental na brilhante campanha alvinegra. E aqui entra um ponto, o Botafogo vem se preparando muito bem dentro e fora de campo desde a implementação da SAF. O Adrielson foi contratado ano passado. Alguns grandes clubes do futebol brasileiro estavam de olho no zagueiro. E o Botafogo, com um projeto, com um bom salário, claro, convenceu o Adrielson a vir para cá. O Botafogo não teve que pagar transferência para algum outro clube. O Adrielson estava livre no mercado, chegou ao Glorioso. E hoje é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, não apenas um dos principais zagueiros. Está muito bem o Adrielson com a camisa do Fogão. Se tiver que entrar e jogar com a camisa da seleção brasileira, que vá muito bem também. Lucas Perry já tinha sido convocado anteriormente pelo Fernando Diniz, voltou a ser convocado agora, esteve com o grupo na partida contra a Venezuela, não foi titular foi o Ederson e segue com o grupo agora para a partida contra o Uruguai. Outro jogador que foi descoberto pelo scout do Glorioso, pertencia ao São Paulo, estava no Náutico agarrando muito bem. Na época, algumas críticas. O Botafogo vai pegar um goleiro que está em um clube que disputa para não cair para a terceira divisão? Sim, porque o Botafogo tem um departamento de scout. O Náutico caiu, o PR saiu antes, veio para o Botafogo. O Glorioso foi lá, conversou com o São Paulo, acertou percentuais, parte financeira, não teve que gastar muito para que o goleiro se juntasse ao grupo do Fogão em 2022 ainda. E ele foi importante na temporada passada, vem sendo fundamental na temporada de 2023. 2 jogadores do Glorioso na seleção brasileira. E o Botafogo não gastou muito por eles. O Botafogo se preparou para ter jogadores de qualidade, pagando muito menos. E hoje eles estão na seleção brasileira. E a seleção brasileira valoriza. Vamos aguardar então as cenas dos próximos capítulos com relação a mercado. Porque pode ser que Adrielson e Perry cheguem ao Lyon ao fim da temporada, mas ainda não sei se está tudo definido, se o Botafogo receber propostas maiores, que o Botafogo lucre com os atletas. Mas o maior lucro para a torcida alvinegra certamente é o esportivo,
que esses jogadores sejam fundamentais ainda na conquista do título brasileiro de 2023, que o Fogão consiga chegar ao caneco. São 2 atletas. O Botafogo, então, está ao lado de Arsenal, Real Madrid e Tottenham. Exatamente. O Real Madrid tem na seleção brasileira hoje Vinícius Júnior e Rodrigo, 2 pontas. O Tottenham tem o lateral direito Emerson Royal e o centroavante Richarlison. Tiquinho Soares tem vaga, hein? O Botafogo pode passar o Tottenham em breve. O Arsenal tem o zagueiro Gabriel Magalhães, o atacante Gabriel Jesus. O Fluminense tinha o Nino e o André. O Nino foi cortado, o André segue na seleção brasileira. E o Botafogo tem Lucas Perry e Adrielson na seleção principal. Protagonismo e um time que briga pelo título brasileiro de 2023. Então, Fabi, se briga pelo título, os 2 jogadores têm que viajar para Minas Gerais, eles precisam jogar na quarta-feira. Espero que consigam, que estejam muito bem e que possam atuar contra o América Mineiro. Algo parecido aconteceu na campanha de 1995. Reitero, não é superstição, é história. 8 de novembro de 1995. Amistoso. Argentina versus Brasil no Monumental. Dupla de ataque da seleção brasileira, Donizete e Túlio. A dupla que dava show naquele campeonato aqui no Brasil. Então, Donizete e Túlio jogaram com a amarelinha e o Brasil venceu a Argentina por 1-0 com gol do Pantera. Sim, 1-0 Brasil, gol do Donizete. No dia 9 de novembro, ou seja, um dia depois, o Botafogo enfrentaria a União São João de Araras no Caio Martins e venceu por 3-0 a equipe do interior de São Paulo. 2 gols marcados por Túlio Maravilha. Então, Donizete fez o gol do Brasil contra a Argentina num dia, 1-0 Brasil. No outro dia, a dupla estava jogando com a camisa do Fogão como titular contra a União São João. O Túlio fez 2 gols e o Fogão venceu por 3-0. Aconteceu, galera. É fato que aconteça novamente, que o Brasil vença o Uruguai, que o Botafogo vença o América Mineiro, que também é verde, como a União São João de Araras. Então, vamos torcer muito para dar tudo certo. E como eu disse, o Botafogo tem a ver com seleções, o Botafogo tem a ver com protagonismo. Ainda dentro de campo, além de 2 jogadores na seleção principal, o Botafogo tem um jogador na seleção que vai disputar o Pan-Americano, que é o Matheus Nascimento. Além do Matheus Nascimento convocado para a seleção que vai disputar o PAN, 2 jogadores da base do Fogão treinam com a seleção do PAN, contribuem por ali, Cauê e Sapata. Cauê, meio-campista, e Sapata, que atua muito pelos lados do campo, como um ponta, pode jogar muito como um ponta direita, ele que é canhoto, corta para dentro e gosta de finalizar. Então o Botafogo tem jogadores sendo observados por seleções, pelo mercado. E tem que melhorar muito. Ontem o Botafogo fez feio, foi goleado pelo Fluminense no Sub-20, final da OPG, primeiro jogo no estádio Newton Santos, portões abertos, a torcida lá, o Botafogo perdeu e perdeu feio pro Fluminense. Dificilmente o Botafogo vai conseguir esse título, a gente sabe como as coisas acontecem, mas o Botafogo tem que seguir se preparando, tem que se estruturar na base e tem que continuar se estruturando no profissional. Que isso tenha sido algo fora da curva, que o Botafogo volte aos trilhos na base. Mas seguindo aqui, falando sobre ações importantíssimas, boas no Botafogo atual, o Glorioso não fornece apenas atletas para a seleção brasileira e para as seleções brasileiras de base. O Botafogo tem, por exemplo, na lateral direita, um jogador que está se preparando, que é o Matheus Ponte, e é campeão mundial sub-20 com o Uruguai. O Matias Segovia, que era camisa 10 da seleção sub-20 do Paraguai, já é cotado para ser convocado em breve para a seleção principal. Assim como o Gatito já foi muitas vezes convocado para a seleção principal do Paraguai, pode voltar a ser, mesmo sendo reserva do Lucas Perry no Botafogo, goleiro de seleção brasileira. O Diego Hernandes, uruguaio, que ainda não está tendo chances importantes aqui no Botafogo, que sabe que está se adaptando, mas já esteve com a seleção uruguaia principal e agora está com a seleção uruguaia para a disputa do Pan-Americano. É seleção, 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 seleção em vários níveis. É o Botafogo com jogadores
prontos, como Adrielson e Lucas Perry, e com jogadores que estão se preparando, mas já estão em seleções. Gente, até o Jacob Montes, que nem é relacionado para os jogos do Botafogo, disputa por uma seleção que é a Nicarágua e fez gol recentemente. Olha o nível do Botafogo hoje. Quantos jogadores em diferentes níveis de preparação estão em seleções. E aí eu falo, não é só um time, é o clube se preparando dentro e fora de campo, é o scout trabalhando. Por fim, tem gente de outras áreas também em seleções. Como assim, Fabiano? O preparador de goleiro Ricardo Herrera recentemente estava com a seleção brasileira sub-17 nos amistosos no interior de São Paulo contra o Canadá e contra os Estados Unidos. O médico doutor Gustavo Dutra está com a seleção brasileira que vai disputar o Pan-Americano. O fotógrafo da seleção principal é o Vitor Silva, fotógrafo do Botafogo. Excelente, por sinal. Isso é a valorização profissional, é a valorização do clube. Tem nome de jogadores de seleção brasileira principal, seleção brasileira que disputa o PAN, seleções internacionais e profissionais que trabalham no Botafogo estão também em alguma seleção que representa o Brasil. Volta ao protagonismo, que a cereja do bolo seja o título brasileiro de 2023. Vídeo especialíssimo para fazer, realmente. Espero em breve falar mais sobre. São assuntos que podem ser desenvolvidos em lives também. E em breve teremos mais por aqui. Estamos muito juntos. A qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!